Olá, pessoas. Bem-vindos ao Congresso Virtual da UFBA. Aqui hoje nós vamos ter uma novidade, uma entrevista com a companheira, com a pesquisadora, com a promotora pública Luciana Cury. Esse é um projeto que envolve pesquisa e iniciação científica. Eu estou ao lado de Camila Vale, que é estudante de graduação, pesquisadora PIBIC UFBA. Nós vamos, nesse momento, entrevistar Luciana Cury, que é mestre em Direito pela UFBA, promotora com larga experiência na área de águas, na Bacia de São Francisco, coordenadora do NUSF por anos e anos, tem dedicado sua vida profissional e sua atividade pública para a defesa das águas das comunidades do São Francisco. Para a gente é o maior prazer entrevistá-la e, ao mesmo tempo, contar com algumas das suas reflexões no Congresso Virtual da UFBA. A gente está em plena pandemia, o Covid é uma realidade, coronavírus atinge comunidades, e, ao mesmo tempo, a UFBA resolveu fazer um congresso para motivar as reflexões, o debate, e você é a nossa convidada especial por tudo que você representa, pelas grandes contribuições que você tem à Bacia do São Francisco, às comunidades tradicionais. Eu passaria agora, primeiro, muito obrigado, passaria agora a Camila Vale, essa excelente pesquisadora, dedicada, sistemática, que pensou algumas perguntas, questões para a gente fazer esse diálogo, que vai ser um diálogo virtual, mas um diálogo presente. Então, sintam-se abraçadas as duas, dizer que é o maior prazer estar com vocês duas, que apresentam histórias importantes que para a gente é relevante. Camila. Olá, saúdo a professor doutor Rocha, meu orientador, e a doutora Luciana Cury. E vou falar um pouquinho do projeto de pesquisa que a gente desenvolve, só para contextualizar. O projeto se chama Quando os Rios Secam, uma análise documental da política estadual de recursos hídricos na Bahia. E o nosso objetivo é analisar a implementação dessa política, observando os possíveis avanços e retrocessos. Então, nós, por diversas fontes, observamos as mudanças, principalmente as mudanças legislativas, e as consequências dessas mudanças para a gestão de recursos hídricos. E então, passamos pela etapa de observar as legislações, de observar o que já tem escrito sobre o tema. Então, analisamos alguns discursos também da aprovação das leis na Câmara e também a repercussão disso na sociedade civil. Então, análise de meios de comunicação, principalmente jornais. E uma das etapas pensadas para essa pesquisa é a entrevista de autoridades no assunto. E é por isso que recebemos a doutora Luciana Cury para essa entrevista. E, primeiro, eu gostaria de ouvir a senhora para ver o que acha, o que pensa sobre a política estadual de recursos hídricos na Bahia, um panorama geral. Bom, cumprimentar, né, o professor Júlio Rocha, esse grande pesquisador, professor, trabalhador, operador do direito, e que se soma aí em várias frentes de trabalho, sempre em defesa do ambiente equilibrado e também das comunidades, dos povos e comunidades tradicionais, sendo assim muito importante para a nossa efetiva proteção, não é? Não, e compreendendo o ambiente como um todo. É uma honra estar participando do Congresso da UFBA e Camila honrada, né, por esse tema, pela sua pesquisa, pela formação. É tão importante os trabalhos de pesquisa, os trabalhos de extensão na universidade. Isso faz com que sejamos todos profissionais muito mais qualificados, e é assim que a gente aprende. Uma honra também participar desse evento, porque fui aluna da UFBA, sou eterna aluna da UFBA, escolhi fazer na UFBA também o meu mestrado, então, também meus agradecimentos a toda a universidade, a todos os profissionais, professores, servidores, também estudantes, e eu digo sempre que fui formada no SAJU também,
que eu queria destacar, a importância da extensão, né? Também dos movimentos estudantis, todos importantes. Então, a gente tem o desafio grande, né? Como o grande aprendizado que a gente teve, e temos tanto que continuar aprendendo sempre, como diz Paulo Freire, né? E cada um fala de onde pisa, vou estar falando desse lugar de fala de Ministério Público, sim. A partir do ano de 2000, eu passei a atuar como promotora de justiça na Bahia, e a partir de 2001, eu comecei a atuar em defesa do São Francisco, a partir da necessidade de uma especialização da atuação em defesa do São Francisco. E tudo que nós temos aprendido, e hoje como titular da Promotoria Regional Ambiental de Paulo Afonso, e também substituindo a Regional Ambiental de Bom Jesus da Lapa, a gente percebe como é importante a gente trabalhar e perceber a bacia hidrográfica como, de fato, essa unidade de planejamento que a Lei da Política Nacional já prevê e que nos remete a entender a necessidade de interface direta entre as questões ambientais e de gestão de recursos hídricos. Não dá para falar, então, em uma dissociação disso. Muitas vezes a gente vê as políticas caminhando cada uma para um lado, mas é preciso que uma abordagem adequada de bacia tenha a compreensão da necessidade de implementar essas duas políticas. Por quê? Todas as atividades produtivas, todas as atividades que ocorrem na bacia, elas vão ter reflexos na água, seja em impacto em quantidade, seja em qualidade. Então, nós temos essa preocupação de ter essa visão, a partir dessa visão sistêmica, né, inclusive dando o devido valor à água como um direito fundamental, a água com as suas diversas significações, né? Isso eu apresentei, inclusive, na pesquisa que fiz no mestrado na UFBA com o professor Júlio, como meu orientador também, Camila. Então, nós discutimos exatamente o direito humano, né, ao acesso à água, e também discutimos toda a importância de compreender a água com seus diversos significados. Então, a água, a partir da sua importância religiosa para as culturas, de uma maneira geral, a água com sua importância ecológica, né? Não apenas como um recurso econômico para utilização e fins e para essa finalidade. Então, a partir dessa visão mais ampla e todos os outros significados que a água tem, né, sagrada para diversas etnias dos povos indígenas, por exemplo, enfim, toda essa concepção mais macro da água, nos seus diversos significados, que precisa estar em mente quando nós estamos fazendo a defesa da água, né? Que ela precisa não só ser vista como esse insumo de produção. E que, na verdade, a gente tem uma legislação que é uma legislação tratando da legislação federal, da Lei 9433/97, ela é uma legislação que acaba sendo bastante tecnicista, né? Ela é importante, traz um marco importante para a gente, criando instrumentos, dando diretrizes, inclusive, por exemplo, do Comitê de Bacia, com a sua gestão participativa das águas, como um ente de grande importância para a gestão das águas, mas nós temos aí uma visão ainda muito de que quem decide os rumos e a lógica acaba sendo um pouco tecnicista. Então, é muito importante valorizar isso que a lei traz para a gente como potencial, de que a participação e a partir da realidade concreta de cada bacia é que a gente precisa fazer efetivamente essa gestão. E também a nossa legislação prevê a existência dos instrumentos de gestão como indispensáveis para seguir na efetiva proteção. Então, como fundamentais precisam ser observados esses requisitos da gestão descentralizada e participativa. Isso significa democratizar a gestão das águas, necessariamente, incluindo aí todos os povos e comunidades, e é preciso ampliar ainda mais isso. A lei prevê, e isso acontece, mas ainda é um pouco tímido para o que precisa acontecer diante dos diversos usos e significados que a água tem para esses povos e comunidades tradicionais. Então, a gente sempre faz, a gente tem inclusive um artigo publicado nesse sentido, né, da importância de ampliar a participação dos povos e comunidades tradicionais na gestão das águas. No caso da Bahia, nós temos uma legislação que foi fruto de muita discussão, muito importante, né, no apoio do comitê, na época, inclusive, da existência do INGA. Nós tivemos, inclusive, por coincidência, aí o professor Júlio, que foi diretor também do INGA nesse período, e teve uma contribuição importantíssima, porque exatamente valorizou a gestão participativa, né, realizou toda essa discussão. E a legislação espelhou, inclusive, uma ampliação dos instrumentos de gestão com relação à legislação federal. Nós temos, por exemplo, o instrumento da fiscalização como um instrumento parte do processo, e que é indispensável, porque a nossa realidade, infelizmente, da nossa previsão legal, dos instrumentos de gestão e a nossa aplicação prática, ela é muito distante da realidade.
Então, nós temos alguns instrumentos de gestão que são fundamentais para efetivo planejamento e execução da política que não existem na prática. E isso faz com que nós tenhamos uma gestão de águas bastante deficitária, inclusive do ponto de vista de não termos o devido controle que precisaria ter, já que a água é um bem público, a água é um bem comum, né, de uso comum do povo, ela tem uma dominialidade pública, né, seja federal ou estadual, mas é do povo, então precisa ser gerida para atender a esse direito humano que a gente discutiu aqui rapidamente, e para isso os instrumentos de gestão precisam estar implementados. Então nós temos vivenciado uma crise hídrica, né, ao longo de anos, que tem se refletido não apenas pela falta ou escassez de chuva e as mudanças climáticas todas que estão também contribuindo para tudo isso, mas fruto também dos processos de degradação ambiental, como falamos aqui, todas as questões ambientais, né, de degradação ambiental, elas interferem nas águas em quantidade e qualidade, isso é importante levar em consideração, e também o déficit da devida gestão das águas. Então, nós temos um processo em que não temos implementados os instrumentos de gestão, várias bacias na Bahia não possuem o plano de bacia, que é o plano importante que é decidido, debatido e aprovado quais são as prioridades de uso das águas e qual é, inclusive, essa perspectiva do balanço hídrico ser realizado, né? Além dos instrumentos que a gente tem problemas sérios em relação à outorga, porque, no caso do plano de bacia, só para fechar um pouco aqui, o plano de bacia ele não existe, por exemplo, nas bacias do Corrente e do Grande, que são bacias muito importantes do ponto de vista da grande demanda de água para o agronegócio. Então, esse é um ponto fundamental, porque como você vai ter a concessão de outorgas sem você ter o plano de bacia decidido e deliberado coletivamente? Esse é um fator limitante para que haja, de fato, uma democratização na gestão das águas. Então, nós já temos conflitos que vêm acontecendo na região e nós temos, então, uma preocupação muito grande, porque as outorgas acabam sendo concedidas sem passar por esse filtro inicial, e que é fundamental. Além disso, muitos problemas em relação à concessão de outorgas, nós temos identificado que são os critérios que são levados em consideração desconsideram aspectos fundamentais, por exemplo, dos últimos 12, 13 anos, as informações em que os rios passaram a ter outro significado na Bahia em termos de quantidade de água, e também desconsideram a questão da qualidade. Então, são fatores que precisam estar também, de alguma maneira, inseridos nesse processo. Além da cobrança, outros instrumentos que não estão aplicados e que eles, com certeza, interferem para que nós tenhamos um déficit efetivo na gestão das águas e, assim, ampliando e acirrando os conflitos. E tudo isso, sem dúvida nenhuma, impactando muito mais as populações vulnerabilizadas, sendo assim uma causa de injustiça ambiental. A gente tem debatido bastante sobre isso, o professor Júlio e vários outros professores e pesquisadores no mapa da injustiça ambiental e nos conflitos que têm crescido cada vez mais, como foi publicado agora no caderno de conflitos da CPT sobre o ano de 2019, onde os conflitos por água aumentaram bastante. Luciana, algum tempo atrás, o Ministério Público questionou pontos da legislação ambiental estadual no Supremo Tribunal. Você podia lembrar um pouquinho essa atuação? Sim, na verdade, houve uma discussão na época das alterações que ocorreram na lei ambiental do Estado e também na lei das águas. E, no caso da lei ambiental, a criação de licenças, que são licenças que não prevêem, de fato, o efetivo controle ambiental, também a retirada do poder do CEPRAM de avaliar e decidir sobre os instrumentos, né, sobre os licenciamentos de grande excepcional porte. Isso foi objeto de uma representação para o Procurador-Geral da República, que na época entrou com a ADIM e está em tramitação desde 2013. E na mesma época nós fizemos questionamentos também das mudanças que tiveram na lei estadual de recursos hídricos, que, como eu disse, é bem avançada do ponto de vista de uma visão mais macro e com muito mais previsão da nossa normativa com relação à legislação federal, inclusive, mas nós tivemos essas alterações também pelo Estado da Bahia. Então, nós fizemos também uma representação no mesmo momento, no mesmo período, e foi ajuizada uma ADIM pela Procuradoria-Geral da República, que acabou determinando a inconstitucionalidade dessas alterações, voltando, então, a lei a valer como antes. Essas questões eram, inclusive, de diminuição do controle do Estado em relação, por exemplo, a poços,
a dispensar outorga, etc. E a gente sabe que o estado da Bahia tem regiões em que os poços têm sido a máxima de utilização da água, né? E que precisam também de controle, porque o rio não é o rio só superficial, é muito importante. Nós do direito acabamos, às vezes, não tendo essa visão, né? Mas é muito importante a gente perceber que as águas superficiais e subterrâneas, elas estão conectadas. E uma coisa tem uma ligação direta com a outra. Então, o ponto mais importante da discussão e do questionamento foi a inconstitucionalidade da lei no sentido de não precisar de controle para a captação de água subterrânea. E foi considerada inconstitucional já no Supremo Tribunal Federal. Então, sabe-se que parte das disposições legislativas da Política Nacional de Recursos Hídricos e da Política Estadual de Recursos Hídricos são marcos legais importantes, mas que a implementação é complexa. Então, é essa discussão. Inclusive, principalmente com a questão dos planos de bacia, que acabam orientando todos os outros instrumentos, e é essencial. Nesse sentido, os principais desafios da proteção dos corpos hídricos nas bacias sem plano. Bom, eu acredito que o plano, como você colocou, Camila, eu concordo plenamente, os planos são indispensáveis, porque eles são o planejamento macro, né, da gestão das águas. Ele que identifica, inclusive, os principais problemas da bacia, para que, por exemplo, com a cobrança, exista uma diretriz em onde serão aplicados os recursos vindos da cobrança, por exemplo. Né? Então, ele é um planejamento que ele acaba condicionando um pouco cada um dos outros instrumentos. Porque você vai ter a cobrança, quando a gente tiver a implementação da cobrança, porque, na verdade, a gente já deveria ter a cobrança, né? Claro, já deveríamos ter os planos, já deveríamos ter tudo isso bem definido. O problema é que, como nós não temos o plano em algumas bacias, nós temos uma dificuldade, inclusive, de saber se for feita a cobrança, isso seria aplicado aonde? Porque o plano, ele tem que prever, além do diagnóstico dos problemas, ele tem que prever também prognósticos e prever também em que se investiria, quais as medidas de investimento necessárias para mudança da realidade da bacia. Então, isso é também um condicionante importante para dar uma diretriz na aplicação dos recursos públicos, né? Além disso, a outorga. Eu tenho sustentado, inclusive, publiquei isso já, e que no sentido de que as outorgas, elas precisam estar também com esse filtro colocado pela gestão participativa, que é aprovada no plano, das prioridades de uso e da definição, inclusive, de se naquele território, os limites para cada tipo de atividade, né? Porque hoje, o que é utilizado pelo INEMA, na outorga, no caso do órgão gestor das águas, né, no estado da Bahia, é apenas a resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que trata do critério de Q90. O que é isso? É um critério técnico, né? Mas que a gente precisa entender um pouquinho. É um critério que diz quanto, 90% do tempo do rio, quanto de água vai estar tendo, vai existir naquele rio passando, a vazão que vai passar, para que se possa autorizar, né, outorgar durante um período, considerando aquele rio, aquela vazão daquele rio na sua média. Acontece que essas vazões, elas são medidas de uma forma, e a gente fez esse trabalho de decodificar isso através do Núcleo de São Francisco, no Ministério Público, identificando que essa regra, ela não está sendo aplicada devidamente. Então, o INEMA alega que faz as outorgas, concede as outorgas com base legal, e eu afirmo que essa legalidade não está sendo observada, na medida em que nós não temos o plano de bacia para dar o primeiro filtro, inclusive da vazão outorgável da bacia, que é um primeiro filtro, e o segundo filtro, que mesmo dentro dos critérios do Q90, nós precisamos ter uma avaliação com medições adequadas dos rios por bacia. Então, em tempo, nós estamos usando, para dar um exemplo, na bacia do Corrente, nós temos apenas 5 medidores de vazão, uma bacia enorme, com vários conflitos, que deixam rios de fora dessas medições e que estão sendo consideradas as séries históricas de 30 anos, mas até 13 anos atrás. Então, nós não temos as medições consideradas desses últimos anos, e nós fizemos, inclusive, uma comparação com a ajuda, claro, dos especialistas da área da engenharia, para mostrar, gráfico a gráfico, rio a rio, que essas águas, elas são têm muito menos água do que tinha antes,
em relação às vazões. Ou seja, esse cálculo também do critério técnico que o INEMA está usando é um critério que ele não leva em consideração os rios atuais. Então, a outorga também, que não está observando nem todos os equipamentos, as medições, os cuidados e até mesmo de interpretar o que com essa outorga está havendo abaixo disso no rio. Que consequências estão tendo a partir do uso desse grande empreendimento, dessa grande captação. Então, por isso que eu tratei desde o início da junção dessa análise também de impactos da outorga, impactos socioambientais da outorga. O que está acontecendo no rio embaixo, logo depois daquele trecho de outorga? Ele está secando? A gente precisa ver, tem alguma coisa que está errada. Tem que ser feita também essa análise mais qualitativa, não apenas quantitativa. E mesmo a quantitativa, eu sustento que não está sendo feito do modo adequado, porque nós estamos com muitas falhas de redução de medidores insuficientes, rios sem medidores e ainda com o problema da série histórica dos últimos anos em que não se mede os rios. Isso não é só na região oeste. A Bacia do Grande me parece que está com o mesmo problema, mas acredito também que em outras bacias a gente está fazendo essa apuração, né? E os promotores de justiça têm todos acompanhado, inclusive, o apoio para os comitês de bacia, temos inquéritos instaurados em todas as regiões, temos acompanhado as disciplinárias dos comitês de bacia, e também acompanhado de perto a cobrança pela implementação desses instrumentos de gestão, além de estar acompanhando para que eles sejam também agora implementados. Então, na minha visão, esses são instrumentos fundamentais, porque eles vão estar dando todo o arcabouço, né? Além, é claro, do sistema de informação, gente, porque a população precisa saber. Na verdade, as informações são todas muito ambientais como um todo, não só das outorgas, as outorgas mais, são piores, né? A gente não consegue as informações, é uma loucura, a gente tem que fazer um ofício pedindo, e a gente precisa ter um sistema de informação que mostre para a população a informação. A população tem direito de saber para participar, não tem como participar sem ter informação. Então, é uma luta que a gente precisa travar, é uma demanda que a gente precisa garantir que seja realidade, que os processos de licenciamento ambiental, que os processos de outorga, eles sejam disponibilizados para o público em geral, para que a população possa participar a partir dos colegiados, dos comitês de bacia, dos conselhos de meio ambiente e das diversas instâncias, né, tendo conhecimento da informação. Esse também é um direito, eu diria que é um instrumento. Cada um tem a sua peculiaridade, cada instrumento tem a sua importância. Então, o enquadramento do corpo d'água é muito importante para discutir a qualidade. Então, cada um deles, Camila, não diria assim que tem um instrumento, eu diria que assim, o plano de bacia, ele é, para mim, um instrumento orientador dos outros, mas não quer dizer que ele é mais importante do que os outros, porque cada instrumento, ele tem a sua finalidade. Inclusive, na lei estadual da Bahia, a gente tem também instrumentos de fiscalização, que também são muito importantes, né, em todo esse processo, porque você tem que acompanhar, de fato, não adianta conceder a outorga e deixar lá. Você precisa acompanhar, monitorar o que está acontecendo com o rio abaixo, monitorar o que está acontecendo com as populações abaixo que estão ficando sem água. Se precisa fazer algum tipo de revisão em determinado momento do ano, se está tendo algum outro fato que mudou a realidade para poder fazer determinado ajuste de funcionamento, né? Além disso, nós temos um grande descontrole nas captações de água. É fato, nós temos um descontrole absoluto, né? Nós chegamos para fazer um trabalho agora, recentemente, na fiscalização preventiva integrada no Salitre, no ano de 2019, e todos os captadores de água, né, não tinham outorga, todos. Né? Nós chegamos para fazer uma fiscalização integrada na região de Minas Gerais, que o programa, juntando todos os órgãos públicos, né, e também que a sociedade civil se expandiu, e apoio do Comitê do São Francisco, se expandiu para outros estados da bacia, e simplesmente a maior parte dos grandes produtores na região de Minas, de aplicação e grande uso da água, a grande maioria, mais de 70%, não tinha outorga. Tudo isso reflete na bacia toda, porque isso é sistêmico. Então, nós precisamos entender as bacias como um todo. Nós não podemos pensar um pedacinho do rio, um pedacinho, e cada pedacinho, ao mesmo tempo, é muito importante. É preciso pensar cada nascente, é muito importante, cada riacho, cada vereda, tudo é muito importante, né? Assim como é preciso, então, ressignificar esses instrumentos, fazer com que eles existam e ressignificá-los do ponto de vista da viabilidade, de eles entenderem, serem analisados para a mudança da nossa realidade, porque os conflitos estão aumentando. Os conflitos estão aumentando. Se os conflitos estão aumentando, é porque nós não estamos tendo uma gestão adequada das águas. Isso já é um indicativo por si só, né? E sempre quem está sendo mais prejudicado são os nossos povos e comunidades tradicionais, de forma muito grave isso, porque são os que mais cuidam. Os povos e comunidades tradicionais, aonde a gente tem povos e comunidades tradicionais, nós temos o cuidado com as nossas nascentes, nós temos os cuidados com as nossas matas, os nossos cuidados com as nossas florestas, com nossa fauna. Então,
as comunidades conservam e, ao mesmo tempo, as comunidades estão sendo as mais afetadas pelos usos que são descontrolados. Doutora Luciana, eu queria que você falasse um pouco. Você tem várias atuações, né, no NUSF, já foi do Comitê da Bacia de São Francisco, acompanhando as atividades da forma geral. Agora eu queria fazer uma parte. Também tem um papel importante no Fórum de Combate aos Agrotóxicos. É isso? Qual a relação que pode ser feita entre essa política de combate ao agrotóxico e a questão hídrica? Bom, os agrotóxicos, a gente daria para fazer uma outra discussão toda, porque é um tema tão complexo e importante que merece, inclusive, a atenção de todos os estudantes da UFBA, todos os professores, toda a população, de coordenadora do Fórum Baiano de Combate aos Agrotóxicos. Eu até indico um site para que todos possam acessar, quem tiver interesse no tema, é Fórum Baiano de Combate aos Agrotóxicos direto. Você já entra no site, vai ter lá um monte de coisa importante, atualizando os temas, atualizando as discussões. Sugiro que realmente confiram, porque a gente tem procurado botar todos os vídeos interessantes, todas as discussões de mudança legislativa, as medidas que estão sendo feitas pelos diversos órgãos. Então, é um site que vale a pena observar e acompanhar. Os agrotóxicos, né, são o uso dos agrotóxicos. Primeiro, o Fórum tem uma consideração, um conceito. O Fórum entende que não existe uso seguro de agrotóxicos. É um conceito colocado pelo Fórum. E também compartilhado pelo Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. Por quê? Porque existem muitas variáveis no uso dos agrotóxicos. O agrotóxico é veneno. E toda a legislação que está sendo tramitada, os PLs que estão tramitando aí para poder fazer as alterações, inclusive pretendem mudar até o nome para defensivo, para inclusive mudar um pouco a lógica, achando que é uma coisa que pode não fazer tão mal. Mas agrotóxico é veneno, é tratado inclusive pela Constituição como agrotóxico, é esse termo que é usado, a gente defende que não pode ter retrocesso também nessa legislação. Um problema grave, e a gente falou isso desde o começo, a qualidade da água ela é impactada também pelas atividades produtivas, não só a quantidade, a qualidade e a quantidade, a gente tem sempre que estar em mente isso. E os agrotóxicos são muito utilizados, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, e com bastante problema nessa questão, e eu digo para vocês, tranquilamente, que nós temos um grande descontrole no uso também dos agrotóxicos, porque, infelizmente, nós não temos informação sistematizada de onde estão sendo vendidos os produtos. Nós não temos um PARA que avalie os alimentos em toda a região, por exemplo, do estado da Bahia, nem nos estados, a grande maioria não tem. Nós temos o PARA da Anvisa que monitora alguns produtos, alguns alimentos e que tem, inclusive, feito reduções e tem feito mudanças na forma de classificação toxicológica. A Anvisa tem feito hoje com o atual governo. Além de liberar mais produtos, muito mais produtos, como nunca antes visto, né? Nós também temos tido uma flexibilização da classificação toxicológica, dando a entender que os produtos são menos tóxicos do que o que são. Além disso, teve uma nova análise do PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos de Alimentos, que tem essa análise bem direta a partir das informações que são levantadas, né? E que precisam ser demonstradas. Porque se você pensa que o alimento tal, o produto tal teve o uso de um agrotóxico que ele é muito tóxico, mas depois ele vira pouco tóxico, mas na verdade ele é o mesmo produto, dá a entender para a população que não seria tão arriscado assim. Bom, então nós não temos o PARA em todos os municípios da Bahia, nós temos o PARA apenas na capital. E com essas significativas mudanças feitas pela Anvisa. Além disso, nós temos um descontrole no monitoramento da água bruta. O INEMA faz monitoramento da água, mas ele não faz monitoramento dos agrotóxicos na água. Isso significa que nós podemos estar tendo intoxicações a partir da própria água. E o monitoramento dos solos, o monitoramento, inclusive, dos animais, da fauna, da ictiofauna, né, do rio, nós temos muitos problemas em relação a isso. Nós não temos nenhuma análise feita. Ao mesmo tempo, nós temos tido muitas populações impactadas diretamente pelo uso dos agrotóxicos. Né? São assim, reiteradas. Toda semana a gente recebe denúncia de população que está sendo intoxicada pelo uso de agrotóxicos na fazenda vizinha, na propriedade vizinha. Nós não temos uma regulamentação terrestre de limites do uso dos agrotóxicos. Tanto a pulverização aérea é gravíssima, porque há uma grande deriva no uso dos agrotóxicos e vão para a água, e vão contaminar a água diretamente, daí a resposta, inclusive,
a pergunta feita aqui pelo professor Júlio é direta, né, a relação de impacto nas águas, mas também, não só nas águas, mas nas abelhas. A gente tem tido uma mortandade de abelhas enorme pela pulverização aérea, mas não só pela pulverização aérea, pela pulverização terrestre também, que tem matado as abelhas. E sem abelhas a gente não tem polinizadores, chega ao ponto do mundo inteiro estar tendo que produzir, né, polinizadores artificiais, o que é muito grave, né? Então, é preciso atentar para esse problema. Nós não temos também o monitoramento da água consumida, ele é feito a partir da portaria consolidada do Ministério da Saúde, porém, existe ali a obrigatoriedade de fazer o monitoramento de 27 ingredientes ativos. Só que muitos deles não são mais usados na Bahia, nem no Brasil. E nós estamos, então, mais alguns, inclusive, que são usados na região, por exemplo, com o Programa de Fiscalização Preventiva Integrada, nós fazemos o levantamento dos agrotóxicos mais usados em cada região. Então, nós identificamos na região de Irecê, por exemplo, os 10 mais usados. Dos 10 mais usados, nenhum deles estava nos 27 da portaria. Né? Em outras regiões, apenas 2 deles, como o glifosato, que por sinal está banido em vários países do mundo e deveria estar banido no Brasil pelo alto grau de, né, de ser cancerígeno, de probabilidade de ser cancerígeno. Enfim, e é um dos agrotóxicos mais usados no Brasil, é o glifosato. E temos esse banimento de outros países já, inclusive da França, etc. Mas uma preocupação muito grande é exatamente diante desse descontrole e dessa grande quantidade de entrada de produto no país, nós ficamos, assim, vulneráveis, muito vulneráveis a esses agrotóxicos que vêm pela água, né? E aí é acumulativo, porque o peixe fica impactado, a pessoa come o peixe, o gado bebe a água, a população come o gado, é tudo acumulativo. O efeito do agrotóxico, ele é acumulativo, ele é bioacumulativo, e isso é assustador, né? Não é fazendo nenhum tipo de alarde, não, mas é sendo bem realista. Nós temos um problema muito grave em relação aos agrotóxicos e os problemas de saúde que estão associados a eles são muito graves. Então, com base nesse dado de monitoramento da água consumida, por exemplo, nós temos uma nota técnica que eu recomendo. Quem quiser ter acesso, ela está disponibilizada no site do fórum, pode olhar com mais calma, mostrando como é grave o que é monitorado pelo agrotóxico na região. Então, a própria lei faculta que haja o monitoramento dos que são mais usados. E a gente tem feito recomendações ao Ministério Público para que os prestadores de serviços já passem a monitorar os que tem na região também, além dos 27 da portaria. Então, por exemplo, o SAAI de Santa Maria da Vitória, o SAAI de São Félix do Coribe já estão monitorando além daqueles previstos. Já foi feita recomendação para a Embasa também nesse sentido, né, que monitore aqueles por região. Então, tudo isso vai estar previsto nessa nota técnica, que pode ser acessada para a gente não utilizar tanto tempo, né? Mas realmente é um assunto muito importante que tem impactado muitas águas. E impacta a qualidade também, porque vejam, quais são os principais fatores de geração das baronesas que estão afetando várias regiões e outras plantas, né, aquáticas que são também, que surgem por conta do lançamento de esgoto, que é um dos grandes problemas da qualidade da água, também os agrotóxicos e fertilizantes. Isso tem causado, inclusive, o grande boom de baronesas e outras macrófitas aquáticas, que a gente chama assim, na região, por exemplo, de Paulo Afonso e Glória, na região do Rio Mochotó, em outros rios na Bahia, fruto da quantidade de matéria orgânica e também de fertilizantes e agrotóxicos na água. Então, isso também tem consequências, e, na verdade, tudo tem consequência, né? É preciso ter essa visão, assim, sistêmica de que tudo afeta as águas em quantidade e qualidade. Esse congresso, ele está sendo realizado durante a pandemia de Covid-19, então eu gostaria de a isso, no sentido de que uma das recomendações mais gerais e mais simples que tem em relação a esse vírus é que lave-se as mãos com água e sabão. E a gente esbarra nesse momento num problema de não universalização do acesso à água. Nem todo mundo tem condições de lavar a mão, que é algo muito simples. E nesse momento, eu queria então perguntar se a senhora acha que a gente tem condições de, a partir dessa crise e desse susto que a gente está tomando, melhorar o acesso à água, a universalização do acesso à água no Brasil. Quais são suas perspectivas? Eu volto, né, Camila, ao começo de tudo aqui da nossa conversa,
para dizer que a acesso à água é um direito fundamental, né? E que a gente precisa voltar a isso precisa ser, né, sempre em mente, precisa se buscar isso como uma prioridade absoluta. Está aí previsto no ODS, né, todos terem saneamento até 2030, em quantidade, ter água em quantidade, também ter o saneamento, acesso à água potável, e nós sabemos que isso é uma realidade bastante distante, né? A gente trabalha, e é assustador quanto a gente tem de pessoas ainda sem acesso à água, nem em quantidade, e muito menos em qualidade, né? E principalmente as populações rurais. Mas nós também temos populações em cidades que não têm, as populações de periferia, as populações, inclusive em cidades inteiras, como nós temos acompanhado, por exemplo, alguns casos de municípios que é estarrecedor. Municípios que estão próximos, inclusive, de grandes bacias, como a Bacia de São Francisco, mas tem outras que estão assim e que a população não tem água. Porque não tem, entre você ter a água e você ter o acesso à água, é uma grande distância, né? Você precisa de políticas que investam nisso e que pare de ter o reforço daquela indústria da seca, de ser só o carro-pipa, que leva a gente a ter soluções mais, realmente mais estruturantes, né, de acesso à água. Isso é importantíssimo ser uma prioridade absoluta, né, 01 para o trabalho, e que tenha, de fato, o pensamento de, junto da quantidade da água disponibilizada, também ter a qualidade. Nós temos municípios que distribuem água bruta ainda, para a sede inteira do município, por exemplo. E em muitas comunidades rurais é assim que funciona. Então, dando um exemplo, nós temos municípios como o município de Rodelas, o município de Macururé, na Bacia de São Francisco, que nós, inclusive, já tivemos várias reuniões e tal, e, por exemplo, não é cobrada a taxa de água, a tarifa de água, porque o município não trata. E fica aquele ciclo vicioso, não cobra porque não trata e não trata porque não cobra, porque não vai ter como implantar um sistema também de tratamento. Então, é uma luta grande, não é uma coisa simples, a gente tem, inclusive, cobrado, ajuizado ações, etc. Mas não é tão simples, porque o município não tem recurso para fazer um sistema. Né? Então, tudo isso também tem impacto e precisa de um aporte de recurso federal, de recurso estadual, que também tem suas limitações, e nesse momento de pandemia, mais ainda, né? A gente vê uma dificuldade muito grande do ponto de vista de recursos e todos os impactos que está tendo na nossa vida. É assustadora a situação dessa pandemia, eu acho que é assustadora, e nos remete a essa reflexão mesmo crítica que você está fazendo, né? A pergunta é fundamental. Então, muitos e muitos problemas que nós temos são decorrentes da falta de saneamento. E, de uma maneira até mais geral, da falta dos problemas ambientais que a gente tem, né? Muitos problemas são decorrentes dos problemas ambientais. Nós estamos nessa mesa do Congresso Virtual com a doutora Luciana Cury, promotora de justiça, com larga experiência na Bacia de São Francisco, na política das águas, uma experiência com muitas ações exitosas, como a FPI, coordena o NUSF. Ela também premiada, além de ser mestre em Direito pela UFBA, é comendadora pela Assembleia Legislativa da Bahia. Isso nos enche de admiração, de júbilo. E aí eu passaria para as considerações finais da doutora Luciana, agradecendo sua participação, dizendo que essa entrevista é parte das iniciativas da pesquisa de iniciação científica PIBIC, que Camila Vale tem trabalhado com afinco, com dedicação. Ela que tem, doutora Luciana, feito pesquisas legislativas, feito pesquisas na Assembleia, inclusive, analisando os anais da Assembleia sobre as alterações do marco legal, a extinção do INGAR. Ela que tem estudado as justificativas dos deputados e deputadas ao projeto, e vai passar numa próxima fase, que é a análise, inclusive, da imprensa, o que a imprensa, na época, tratou das políticas ambientais, da política de recursos hídricos, inclusive. Então, lhe agradecendo, dizendo que é um prazer tê-la neste congresso virtual e solicitando suas considerações finais a essa entrevista. Muito obrigado. Bom, nós que agradecemos, né? Uma oportunidade enorme estar aqui participando do Congresso da UFBA, valorizar as universidades públicas que temos em nosso país, valorizar a pesquisa, valorizar o trabalho, Camila, que está sendo feito por você, por cada estudante, por cada
pessoa que se dedica à pesquisa nesse país, que é muito importante, fundamental. Inclusive a pesquisa na área de humanas, né? Que é tão importante também e que nem sempre é valorizada. Então, parabenizar muito a sua iniciativa, Camila, a sua dedicação, o professor Júlio também, que vem dedicando a vida, né, a esse trabalho, a essa pesquisa, experiências várias na atuação também de gestão, o que possibilita, inclusive, como professor, ter essa larga atuação, além de dedicar também grande parte da sua pesquisa aos povos e comunidades tradicionais, o que é muito importante, muito raro, né? Essa grande a universidade se voltar para isso, eu acho que ganha um peso significativo. Também, né, o nosso reitor, que está aí na linha de frente aí das lutas pelas universidades, e para que não haja esses retrocessos que têm acontecido, é importante reforçar tudo isso. Eu, como eterna estudante, né, eterna estudante da UFBA, assim me considero, entendo que é muito importante que tenhamos debates como esse, como vários outros que tenham acompanhado também, que estão acontecendo, aproveitando, né, para fazer essa reflexão crítica que a pandemia nos trouxe, né, do quanto precisamos de todos, o quanto é importante a pesquisa, o quanto é importante a ciência, o quanto é importante o investimento no saneamento básico, o quanto é importante no acesso à água, não é, Camila? Para que a gente tenha, de fato, as pessoas com garantias de que têm condições mínimas de passar por essa pandemia com vida, com saúde, né? E tudo isso precisa ser mudado do ponto de vista de prioridades. É importante priorizar o acesso à água, que é um direito fundamental, em quantidade e qualidade, como a gente falou no começo da nossa conversa aqui. E estamos à disposição. Uma honra muito grande poder participar. Agradeço a vocês, agradeço à universidade por mais esse momento. Muito obrigada. Bom, eu só tenho a agradecer, né? Agradeço ao professor Júlio, porque estabeleceu esse contato entre a gente. E agradeço a você, doutora Luciana, porque realmente suas contribuições foram muito relevantes para mim. E declaro encerrada a entrevista. Até breve. Até mais. Muito obrigado a todas vocês que estão nos assistindo nesse momento do Congresso Virtual. Dizer que nós estamos extremamente disponíveis através do nosso e-mail do grupo de pesquisa, através das nossas informações disponíveis, inclusive, da nossa página www.grupodepesquisapct.ufba.br, disponíveis para questionamentos, demandas. Por favor, leiam os artigos da professora Luciana Cury, pesquisa no Google Academics, você vai ver várias contribuições. Sua dissertação de mestrado, inclusive, está no repositório da UFBA. Logo virará livro, ela vai ter uma publicação recente. Nós vamos ter a oportunidade de fazer o lançamento, além de outros locais. A universidade é um espaço importante para o lançamento desse livro, para um grande debate, para o lançamento do livro, e ao mesmo tempo com um debate com a doutora Luciana Cury. Agradecê-la pela sua oportunidade. E Camila, por perceber o desafio que é construir pesquisa, dificuldades de construir pesquisa e a maravilha de fazer pesquisa na universidade pública. Então, eu queria agradecer ao Congresso Virtual essa oportunidade e dar um abraço a todos e todas. Muito obrigado.